porque eu tenho diagnóstico de TDAH. Sim. E... É porque tem TDAH que não gosta de lidar com isso. Prefere botar debaixo do tapete. Mas eu entendi que você tá Sim. buscando. Isso é uma discussão até na psicologia. Tem uma discussão na psicologia antimedicalizante, que é extremamente prejudicial, e antipatologizante, que aí é uma questão um pouco mais... Controversa, né? Controversa, isso. Não vou dizer que é completamente prejudicial, mas eu sou muito a favor de patologizar. Um dos discursos dessa questão antipatologizante é dizer que a patologia estigmatiza a pessoa. Então, é dizer que, por exemplo, eu tô dando um diagnóstico, eu tô dando um estigma, eu tô dando... Um carimbo na testa. Isso. Não é. Só que, na verdade, as pessoas, elas estigmatizam, elas criam essas identidades para todo mundo. Tem o nerd, a pessoa que malha, a pessoa que joga, o atleta, tem aquela pessoa que é blogueira. A gente fica criando esses estereótipos o tempo todo. Porque isso tem uma função de categorizar as pessoas, classificar. Isso nos ajuda a nos diferenciar de grupos e nos identificar com os grupos que a gente entende como próximos a nós. Então, independente de eu ter um diagnóstico ou não de TDAH, se eu tiver comportamentos do tipo de TDAH, eu vou ter um tipo de estigma. E qual que era o estigma do TDAH antigamente? É uma pessoa desorganizada, preguiçosa, bagunceira, que não consegue... ou aceitar regras, que não consegue seguir instruções. Uma pessoa que é egoísta, às vezes, porque ela esquece do que as outras pessoas pedem ou não presta atenção. Então, agora, com o termo TDAH, a gente entende que isso não é só uma questão de força de vontade, de ser preguiçoso, ou de não quero prestar atenção nas outras pessoas, não me importo com as outras pessoas. É muito uma questão de eu não consigo, porque eu não tenho certas condições neurais de fazer isso. E outra coisa que é muito importante que vem com a patologização é a busca científica por ajuda, por tratamentos, por entender o que é, por categorizar. Uma das coisas que mais me incentivou a continuar procurando sobre TDAH, estudando sobre TDAH, é me identificar naquilo que eu estava lendo. Eu li um livro de um neuropsicólogo, na verdade acho que ele é psicólogo, não sei se ele tem a especialização em neuropsicologia, norte-americano, e ele é especialista em lidar com TDAH. Ned Hallowell, não, acho que é psiquiatra. Não, é Thomas Brown. Ele é psicólogo. Okay. E o livro dele se chama Smart But Stuck, que é Inteligentes Mas Empacados, em uma tradução literal. Uhum. E aí ele fala só de pacientes dele que tinham alto QI e eles tinham a vida toda bagunçada por conta do TDAH. E aí eu fui lendo e ele ia explicando as várias coisas do TDAH que a gente não sabe pelo diagnóstico, pelos critérios, pela sintomatologia que está no DSM. E eu fui me identificando com um monte de coisa que eu não sabia que era. E são nuances que não tá... Porque assim, o DSM... É isso que eu percebo, cara. A impressão que tenho, embora isso pareça ser meio arriscado ou prepotente, é que a medicina, as pessoas, os profissionais que não têm o TDAH, têm muita dificuldade em entender com precisão o que é ter TDAH. Tanto é que existem essas bobagens por aí de linhas de psicólogos e médicos dizendo que isso não existe. Sim. Né? E toda vez que eu escuto isso, eu simplesmente falo mentalmente para mim mesmo, cara, se você acha que não existe, é porque simplesmente você estuda pouco sobre o assunto e você, às vezes, encontra casos que são comuns de diagnósticos equivocados. Pessoas que não têm TDAH, estão com muita ansiedade, chegam no escritório, no consultório do profissional, aí ele, então, na verdade, você tem isso aqui, entendeu? Sendo que não, cara. Às vezes a pessoa realmente é só ansiosa e curou ali com um tratamento para ansiedade. Mas a pessoa que tem TDAH, ela tem esses sintomas crônicos mesmo. Sim. E o fato de não conseguir, às vezes, nem expressar com clareza essa sensação, esse sentimento, faz com que crie esse tipo de estigma idiota. Sim. Porque algumas pouquíssimas, graças a Deus, poucas pessoas acreditam que o TDAH não exista, né? Mas tudo que você está falando aí, eu tenho certeza que eu concordo plenamente e as pessoas também estão se identificando. Sim. Porque são coisas que existem, que estão ali no nosso dia a dia, querendo ou não, entendeu? Sim. E essa questão, um dos argumentos da antimedicalização é que tem muitos diagnósticos, tem uma super diagnosticação do TDAH. E isso não é mentira. Mas isso acontece também pelo despreparo e pelos critérios diagnósticos serem um pouco superficiais. Eles não dizem exatamente o que é TDAH. E muitos profissionais têm despreparo em diagnosticar a pessoa. Eu fiz uma pesquisa semestre passado, eu vou tentar publicar ela esse ano. Na verdade, eu estou para fazer uma pesquisa, eu fiz um projeto de pesquisa, eu estou para fazer uma pesquisa que eu vou publicar. E eu vi que muitas pessoas que eu pesquisei, elas diziam
que elas tinham diagnóstico ou suspeita de TDAH. Isso deu mais de 25% da minha amostra. Sendo que as estimativas de TDAH são de 7 a 9% em crianças, alguns falam de 11%, e em adultos é de 5 a 7%. Então, como é que uma pesquisa que pegou principalmente jovens adultos encontra mais de 25% de pessoas com TDAH? Mesmo que a gente tenha algumas limitações no sentido da amostra, não foi 100% randomizada, então ela não é a melhor amostra para representar uma população inteira. Mas é uma discrepância muito grande. É uma discrepância muito grande. Então a gente tem uma super diagnosticação também por conta de confundidores. Um dos grandes fatores que produz sintomas semelhantes ao TDAH é a insônia. E a insônia é o transtorno mais prevalente que a gente tem hoje na população. Pois é. E fora isso de ser prevalente, tem a questão de... Coloca aqui sobre o coisa aqui, por gentileza, porque senão o filho do vento, ele tá nervoso vendo o copo direto. O rapaz tá culpando a gente aqui. E o que eu ia falar? Pronto. A questão do sono prejudicado é uma doença dos últimos 10 anos, né? Dos smartphones, eu acredito, que piorou ainda mais, porque a gente já tem celular há mais de 20, 25 anos, popularizado, mas para você ficar grudado nele é menos. Sim. Entendeu? E, obviamente, isso vai gerar consequências para qualquer pessoa. E aí a pessoa ela tá improdutiva, ela tá desconcentrada, acredita-se, aí ela vai no médico dizendo, cara, eu acho que tenho TDAH, porque eu tô dormindo mal e não tô me concentrando bem, sendo que a questão dela é unicamente o sono. Sim. E aí isso leva um viés equivocado do profissional mal preparado que diz, tá vendo? Então, na verdade, o TDAH não existe, é problema de sono. Não, cara, você tá vendo uma exceção e colocando como a prática mesmo, como o convencional, e não é. Sim, um dos maiores desafios da medicina e da psicologia diagnóstica é o diagnóstico diferencial. E aí, esse diagnóstico diferencial do TDAH, ele tem muitos confundidores. Tem o confundidor bipolar, tem o confundidor da insônia. E a insônia é um confundidor tão forte que, além de ela ser muito presente, ela mimetiza os sintomas de TDAH, porque ela atrapalha a memória, atrapalha a atenção. E as pessoas com TDAH costumam ter insônia. Então, como reforça ainda mais essa suspeita. Então, como é que você separa o que é uma insônia pura que está gerando sintomas de TDAH ou o que é um TDAH que afeta a insônia? A insônia do TDAH ela costuma ser uma insônia de início do sono. Então, a pessoa tem dificuldade de iniciar o sono. As pessoas geralmente levam de 15 a 30 minutos para dormir. Uma pessoa com TDAH leva de 45 minutos a 1h30 para pegar no sono. Sim, cara. A maioria, assim, em torno de 50%, 60% das pessoas. A minha esposa é 5 minutos, cara. Ela vira pro lado e tá apagada. Eu queria muito puxar da tomada, assim. Não consigo, cara. Meu sonho. Eu não consigo. É 1 hora, pelo menos, para dormir. Eu tenho que ficar sossegado 60 minutos pra... a hora, agora finalmente vou dormir. Complicado. Sim. E outra característica de insônia no TDAH é a sonolência diurna. Então a pessoa demora a pegar no sono e quando ela acorda de manhã, mesmo que ela tenha dormido ali 8 horas, ela ainda acorda cansada. E ela só vai começar a pegar no tranco depois, lá pelo final da tarde. E aí tem toda uma desregulação do ciclo circadiano que é muito similar à bipolaridade de ciclo ultradiano, que é uma bipolaridade de ciclo ultra rápido. A pessoa ela começa o dia apática, à tarde ela fica meio lenta, meio agressiva às vezes, e à noite ela fica muito elétrica. É um sono diurno e um despertar noturno, digamos assim. Isso na bipolaridade de ciclo ultradiano, ultra rápido. Sim. Só que é semelhante ao TDAH também. O TDAH tem um pouco disso. Ele tem dificuldade de dormir, mas essa dificuldade muitas vezes está relacionada a essa inflexibilidade e a divagação mental. Então a pessoa deita para dormir e fica imaginando um monte de cenário que ela não consegue se desprender deles. Ela fica viajando ali na cabeça dela, ela não consegue desligar. É como se ela estivesse ligada o tempo todo no 220. Ela não consegue sossegar, cara. Sim. E tem muita pessoa, por exemplo, assim, tem muita pessoa que convive com TDAH e que reclama, pô, mas também tu não quer dormir, você vai deitar e você fica no celular, você vai deitar e você liga a TV, desliga a TV. Cara, mas isso é uma consequência da inquietação mental. Sim. Veja se eu estou errado ou não, acredito que não. A pessoa que tem TDAH e tem dificuldade para dormir, ok, nós sabemos que o celular atrapalha, diminui a produção de melatonina, etc. Uhum. Mas aquele TDAH que já está 45 minutos rolando na cama, tentando dormir, ela vai pegar o celular para ver se consegue acalmar um pouco os seus pensamentos. Sim. E aí a pessoa olha, tá vendo? Pegou o celular de novo, não vai dormir nunca. Não, cara. Eu tô quietinho na cama, em silêncio, mas a minha cabeça está gritando. Sim.
E a pessoa não sabe, a pessoa neurotípica não entende isso. É uma estratégia de tentar desviar a atenção daquilo que ela tá pensando agora, que ela não consegue desligar, pra ver se ela consegue voltar e parar de ser importunada por essa... Por esse pensamento, não é bem um pensamento, senão parece um pensamento psicótico, não. Mas não é bem um pensamento. Cara, é uma multidão de pensamentos. Isso. É uma divagação mental. Uma divagação mental. A pessoa fica pensando em um monte de coisa. Tem uma metáfora. Você usou uma metáfora mais cedo de você estar assistindo vários canais de TV ao mesmo tempo. Eu gosto de pegar aquela metáfora das TVs de tubo. Que a TV de tubo, ela raramente ficava com a TV com a imagem boa. Com a imagem boa, era que estava 70%, assim. Sim. Ou seja, você tem um chuvisco, mas você consegue entender alguma coisa. É mais ou menos isso. Você quer prestar atenção no programa, mas imagina uma TV de tubo com uma antena bem pequenininha, assim, que você só enxerga mais ou menos, mas o som é ruim, a imagem é péssima e você não consegue mergulhar naquela TV, naquele programa que está passando. Exatamente. Tem muito ruído de fundo. É ruído de fundo. No TDAH é que ele não consegue desligar nunca. E eu senti muito isso durante a minha vida toda. Eu tô prestando atenção numa aula e eu tô seguindo bonitinho, mas na minha cabeça eu tô pensando em outra coisa em paralelo. Terrível, cara. É inacreditável. E hoje eu comecei a ter um pouco de dificuldade de atenção por conta disso. Mas durante a minha vida toda eu me acostumei e achava super normal eu estar prestando atenção em alguém, conseguir conversar, manter uma conversa ou prestar atenção na aula, anotar bonitinho. E na minha cabeça eu tô pensando em milhões de outras coisas. E às vezes coisas complexas, quase tão complexas quanto a aula que eu gostaria de fazer. Então, é até uma habilidade, às vezes. Exato, cara. É uma habilidade que você tá na aula, o professor tá falando lá na frente, mas dentro da sua cabeça tá rolando outra aula com outro assunto complexo. Sim. E você tá completamente desconectado. Se o professor joga o giz assim, acorda aí, o que eu falei? Você não sabe, porque na sua cabeça você tava divagando num pensamento abstrato e complexo em paralelo com a aula.